Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal mega especial, porque hoje vou começar a falar um pouquinho sobre os dramas, séries, filmes, tudo aquilo que a gente gosta. E eu estou muito animada, muito empolgada para começar, porque eu vou falar das artes, mas de uma maneira diferente, como eu venho falando, só que falando com linhas de conhecimentos, como o tarô, como a numerologia quântica e muitas outras. E hoje eu vou começar falando do meu drama sul-coreano preferido, que eu amo de paixão. E não poderia ser diferente, eu não poderia começar com outro a não ser este que eu amo. Eu tenho certeza que muitas de vocês também, que é o Goblin, ou se preferir, Guardian, The Lonely and Great God, que é o título oficial em inglês do drama, que traduzindo é Guardião, o Solitário e Grande Deus. Então eu vou fazer da seguinte forma: primeiro eu vou falar uma sinopse bem breve sobre a história e, é claro, sem dar spoiler, porque indico para que todos assistam, só para que vocês entendam o enredo, o contexto da história, para que depois eu já faça uma resenha dando a minha opinião sobre o que eu achei desse drama. E lembrando que é a minha opinião pessoal, porque já faz um tempo que eu assisti esse drama, então vou falar do que eu me recordo, né, do que eu senti assistindo esse drama, e que serve como indicação para vocês. E em seguida eu já começo a fazer as analogias com os arcanos do tarô, ou seja, identificando em cada personagem os arcanos ali que eu encontrei na personalidade deles, e também a numerologia quântica referente ao dia do primeiro episódio de quando foi lançado o drama e do último episódio, e também do nome do título. Então, se você curte ou é apaixonada por esse drama, assim como eu indico para que você não perca nada, para que fique até o final, porque eu tenho certeza que você vai adorar tudo que eu tenho para trazer aqui até o final desse vídeo. Mas antes de começar, eu quero pedir para você curtir, compartilhar, para você se inscrever no meu canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação desses vídeos incríveis que eu estou trazendo aqui, certo? Assim você me ajuda no engajamento e também me direciona para quais conteúdos que eu tenho que trazer mais aqui no canal que é mais interessante para vocês. Tendo dito isso, então já vou começar. Bom, falando primeiro da sinopse. A sinopse, bem brevemente, Goblin, na verdade, ele é um ser místico, né? Ele é uma criatura ali sobrenatural, ele é como se fosse um duende, porque ele é um ser lendário ali da Coreia do Sul. Então, ele é como se fosse uma divindade imortal e ele é responsável principalmente por proteger todas as almas de nós, seres humanos. Por isso o título em inglês, Guardian, porque realmente ele é um guardião das almas. Só que na verdade, antes dele se tornar um Goblin, ele é um general na época da dinastia Goryeo. Então é bem antigo, né? Então ele tem mais de 900 anos. Kim Shin, ele era esse general de muita confiança, porém, pela maldade de algumas pessoas, principalmente de um que ele é um eunuco, que ele quer assumir ali uma posição de poder. Então ele pegou o ponto fraco e sabe muito bem manipular o rei, né? Ou o imperador, na verdade, que é muito jovem. E esse eunuco, ele tem raiva da popularidade de Kim Shin naquela região, porque ele é um general destemido, forte e muito habilidoso. Então esse eunuco, ele tinha uma raiva do Kim Shin, e ele fez a cabeça ali do imperador, manipulando o imperador para que ele de alguma forma tirasse o Kim Shin dos caminhos dele, porque esse eunuco, ele sabe que com o Kim Shin ali nos caminhos dele ia ser muito mais difícil dele assumir qualquer posição ali de poder. Então ele quis fazer a cabeça do imperador para que o imperador, de alguma forma, armasse uma emboscada para pegar o Kim Shin. E foi exatamente isso. O imperador ordenou que Kim Shin fosse para campo de batalha numa missão, e já no campo de batalha, o imperador também ordenou que Kim Shin não retornasse mais para o reino, ou seja, perdendo a sua posição de general. E ele não queria isso, até porque ele queria ficar ali protegendo aquele reino, e a imperatriz era a irmã de Kim Shin. E mesmo sabendo das consequências se ele retornasse, ele encarou. Para a surpresa do imperador, ele não foi embora, ele retornou para o reino. E nisso, como havia sido prometido,
que se ele retornasse, ele seria morto. E foi exatamente o que aconteceu, que mataram toda a família dele, a imperatriz e ele também. Até então, ele ainda não era o Goblin, ele era apenas o general Kim Shin. Kim Shin, ao ser condenado à morte, ele foi acusado injustamente de traição, então ele não aceitou isso, por isso que ele retornou e aconteceu o que aconteceu. Mas um poder sagrado superior, né, Deus, se preferir assim dizer, acaba salvando ele da morte. Porque ele foi morto injustamente, ele era um general, ele tinha um potencial muito grande, mas ao mesmo tempo ele foi castigado por ter também ceifado muitas vidas nos campos de batalha. Então, ao mesmo tempo que foi uma bênção, também foi uma maldição para ele. Então, ele já ressuscita como um Goblin com poderes, como esse grande ser místico, sobrenatural. E ele recebe uma missão que é de ajudar pessoas por toda a eternidade. E energeticamente ele continua com a espada que ceifou a sua vida. Então ele continua com essa espada ali fincada nele. E essa espada é a única coisa que garante a vida eterna dele. E que somente quem pode retirar é a sua noiva, que é predestinada a ele. E somente ela, ao retirar a espada dele, é que quebraria toda essa magia. E ele poderia descansar, poderia partir, trazendo a libertação que tanto ele busca há séculos e séculos. E já passando o tempo nos dias atuais, aí já começa a mostrar ele como Goblin, mas em forma humana, onde ele conhece um ceifador. No início eles brigam muito, não se entendem e nem entendiam, na verdade, o porquê disso, né? Dessa implicância. Mas depois as coisas vão mudando aos poucos e muitas revelações vão vindo à tona. Mas eu não vou falar para não dar spoiler, certo? Então ele conhece uma jovem, né, estudante que perdeu sua mãe muito cedo e ela adquiriu o dom de ver fantasmas desde muito pequena. E o nome dela é Ji-eun-tak. Ao perder a sua mãe, ela foi morar com seus tios e primos, só que ela era muito maltratada, sofreu muito bullying na escola. E ela tinha uma personalidade muito forte, ela era muito elétrica, né, enérgica, determinada, ela colocava as coisas na cabeça e ia e fazia. Aí voltando a falar um pouquinho do ceifador, ele aparece na história com a missão de resgatar, né, de guiar a alma das pessoas que desencarnavam. E ele tem uma forte ligação com uma outra personagem que vai aparecer na história também, que é Sunny, que ela depois vai se tornar a chefe de Untak. E ela é dona de um restaurante. E de Untak vai ficar trabalhando um tempo com ela, mas elas vão estreitar essa relação de amizade e vão ter muitas ligações aí no meio da história, de vidas passadas até. Na história também tem um outro personagem que ele é secundário, mas é muito importante, a meu ver. O nome dele é Yu Duk Hwa. Ele é um jovem que ele tem, eu acredito que cerca de 20 anos, que ele é bem novo, e tem uma ligação também com o Goblin, por questões de ancestralidade, porque ele é descendente de uma linhagem, de uma família que se tornou bilionária ao longo dos anos, mas que nos tempos antigos eles eram de uma linhagem de leais servos, né, do Goblin. E nisso foi indo geração a geração, mas Goblin sempre foi ajudando todas as gerações. Então, Yu Duk Hwa, ele vem ajudando já há muito tempo essa família, né, por séculos e séculos. Mas esse rapaz, ele é um pouquinho mimado, ele é, digamos, irresponsável, mas ele tem muito bom humor, que é o que garante também algumas cenas cômicas ali no drama. Aí tem uma outra personagem também que ela aparece de vez em quando ali no drama, mas sempre quando ela aparece é pra trazer alguma informação importante. Sempre aparecendo ali na forma mais de anciã ou de uma jovem vestida de vermelho, que ela é a deusa do nascimento e do destino. Então ela também é uma personagem bem importante ali na história. Enfim, são essas informações basicamente que eu tenho para trazer para vocês, né, sobre a sinopse. Eu não vou falar completa, porque senão tira a graça ali para quem vai assistir, para quem não assistiu ainda, né, o drama. Então eu não quero dar spoiler, né, de algumas informações ali do final. Aqui eu só falei um pouquinho do enredo da história, mas tem muitas coisas, gente. Vão acontecendo 1001 situações que vocês vão se apaixonar a cada episódio.
Então agora a minha opinião, a minha resenha bem breve ali sobre esse drama. Bom, Goblin não foi o primeiro drama que eu assisti. Houveram outros antes, mas esse foi muito especial para mim porque ele aborda assuntos que eu gosto muito, que eu sinto muita ligação. Eu tenho uma sintonia com esses assuntos, né? Sobre ancestralidade, sobre vidas passadas. Então, mostra uma vertente muito importante que eu acredito que seja bem puxada ali para o budismo, taoísmo e outras vertentes espirituais que vão abrir muito os olhos das pessoas. Se você realmente assistir aquele drama, não só como entretenimento, mas tentando entender o porquê das coisas que vão acontecendo ali, a gente passa a entender muitas coisas sobre o processo reencarnatório, como as coisas funcionam. E como eu acredito muito nisso, né? Para mim, esse drama foi perfeito. Além de ter me tornado fã, é claro, dos atores e das atrizes desse drama, que eu tenho grande admiração, porque eles são ótimos. Além de serem lindos também. E outra coisa bacana que eu quero comentar com vocês é que eu acho que vocês vão perceber isso também. Para quem não assistiu ou para quem já assistiu, já vai me entender que teve um entrosamento, uma sintonia muito natural entre o elenco e toda a equipe que foi muito legal de assistir. E foi algo que eu curti muito, porque não fica só no drama o tempo todo, né? Então tem ali as mesclas de partes cômicas também, e tudo vai fluindo de maneira muito natural, né, de maneira assim bem tranquila e muito bacana, gente. É muito legal mesmo para quem for assistir, vai me entender essa sintonia, porque tem alguns filmes, dramas e séries que eu assisti de vários países que eu não senti o entrosamento da equipe, né, dos atores, das atrizes e toda a equipe ali que está por trás das câmeras também. E para nós, telespectadores que amamos essas artes, a gente percebe quando é algo natural ou quando é algo ali forçado, né, que não vai, sabe? Que por mais que os atores, as atrizes tentam dar o seu melhor, não tem aquela sintonia, né? Então teve muitas coisas que eu assisti que eu não senti isso. E o entrosamento deles não foi só na frente das câmeras, isso que foi muito bacana. Eles fizeram uma amizade ali entre eles, que as coisas foram fluindo naturalmente. Então eu acredito que seja isso que tenha dado essa pitadinha especial para esse drama Goblin e deu essa leveza também. E esse drama retrata, assim, assuntos muito fortes, falando sobre vida e morte o tempo todo, que eles vão envolvendo ali a história naquela teia. Então é considerado um drama de fantasia, mas tem uma base, um fundamento em algo ali espiritualizado, né? Realmente que eles mostram como esse processo, como eu falei antes, reencarnatório, e que para muita gente que não entende, passa a entender algumas coisas ali. Então a gente tem que assistir com uma visão diferente esse drama, com a mente aberta, sem julgamentos e nos permitindo ali agregar conhecimentos nessa parte espiritual. Eu gosto especificamente das cenas do ceifador porque mostra muito essa transição. E quando ele leva as pessoas que desencarnaram para o salão dele, que é uma sala específica, onde ele oferece um chá para essas pessoas, que é como se fosse um chá para limpar a pessoa, né, o espírito, e para apagar as memórias da vida anterior. E é um salão com armários e nichos enorme, que é onde guarda o registro de todas as pessoas, como se fossem os nossos registros akáshicos. Então isso também é muito importante da gente entender. Enfim, eu não vou falar mais, senão, né, como eu falei antes, eu vou dar muito spoiler, mas assistam, gente, eu super recomendo, porque é um drama que retrata de assuntos ali muito importantes, né? Além de ser um entretenimento, de você se divertir, porque as cenas ali entre o Goblin e o ceifador é muito legal, vale super a pena. Bom, agora eu vou para a parte que eu fui identificando esses principais personagens, né, da história e de certa forma classificando como se fossem os arcanos do tarô, como eu vi cada um deles, né, e quais arcanos do tarô que se conectam com a personalidade, com o jeito deles. Está preparado? Está preparada? Então vamos começar. Começando por, lógico, o general Kim Shin ou então o Goblin. Ao lembrar do drama de tudo o que eu assisti, eu fiquei um pouquinho na dúvida de alguns arcanos, mas eu consegui classificar na imagem dele, na personalidade dele, 4 arcanos do tarô. Primeiro foi o mago, segundo o papa ou o hierofante, terceiro o eremita ou ermitão
E quarto, o arcano da força. O arcano do mago, ele tem muitas iniciativas, no entanto que ele era um general, ele tinha aquela postura firme, né? E ele tem ali a questão do poder da imortalidade nas suas mãos. Então ele tem todos os elementos que ele precisa para fazer a magia acontecer. Por isso que basicamente eu identifiquei um mago no Goblin. Já o arcano do Papa eu identifiquei aqui pela questão da fé, da espiritualidade, porque de certa forma ele tem esperança em algo superior, em algo que vai fazer com que em algum momento ele vai encontrar a noiva predestinada dele para ajudar ele a se libertar daquele sofrimento, daquele castigo, daquele martírio todo, né, que ele estava vivendo. Então o Papa eu identifico nessas questões dele, embora ele tenha passado por muitas dificuldades, né, ao longo dos séculos, ele tem muita fé em si. O eremita, porque embora tenham outras pessoas que vivam ali com ele, na casa dele, ele sempre foi um eremita na vida, ele sempre andou para lá e para cá, foi vivendo sozinho, foi seguindo o caminho dele, seguindo ali em direção como um foco, com a luz no fim do túnel, né, dele encontrar mais uma vez, essa noiva predestinada que ajudasse ele a se libertar desse martírio todo. Então, eu encontrei o eremita muito forte também no Kenshin ou no Goblin. O arcano da força eu identifiquei porque ele gosta muito de ler livros, o tempo inteiro ele está com o livro na mão. O arcano da força fala muito sobre trabalhar o intelecto, sobre trabalhar o seu campo mental para que você consiga vencer todas as dificuldades, os obstáculos aí da vida, mas com muita sabedoria, com a parte intelectual, não usar a força propriamente dito, né? A força física, mas assim a força da mente, dos pensamentos. E Goblin faz muito isso o tempo inteiro. Então, eu acredito que ele traz ali essas forças desses 4 arcanos, né? Do mago, do papa, o eremita e a força. Agora, vamos para a energia, que eu acredito que seja do ceifador. O ceifador, eu identifiquei 3 arcanos do tarô nele. Foi o arcano a morte, o arcano o julgamento e o arcano a lua. Por quê? Agora explicando. O arcano a morte, não só porque ele é um ceifador, ele mexe com a morte o tempo inteiro, mas a morte fala muito de transformações. Este arcano fala de transformações que nós fazemos na nossa vida ao longo do tempo, de encerrar os ciclos para começar novos ciclos, deixar para trás tudo aquilo que não serve mais para nós. Então, o arcano da morte, eu acredito que seja isso, porque ele guia, ele resgata almas, né? Então, eu acredito que esse arcano da morte diz muito sobre isso. O arcano do julgamento, eu acredito que tenha muito a ver com aquela parte que eu citei para vocês antes, dos registros akáshicos, de colocar na balança o que a pessoa fez durante a vida toda dela, se ela cumpriu bem a missão, o propósito de vida dela ou não, e para qual plano espiritual que ela vai, enfim. Então, o arcano do julgamento fala muito da gente morrer para aquilo também que não serve para nós e renascer, ressuscitar para o que a espiritualidade está nos guiando. Então, o julgamento ele fala muito disso também, do julgamento divino. O arcano a lua, eu acredito que é mais pela personalidade dele mesmo, porque ele não é muito de falar, ele é meio misterioso, então ele, digamos, oculta muitas coisas, né, da vida dele e até de vida passada, né, que vocês vão entender no enredo da história, não vou dar spoiler, tá? Então, a lua é bem característico com a personalidade do ceifador. Agora, falando da personagem Kim Sun, que é a Sunny, a chefe da Ji-Untak. Então, ela é também uma personagem que eu acho que ela é muito divertida, embora ela tenha muitos conflitos internos dentro dela, que ela mesma não entende desta vida, que na verdade veio de outra vida. Mas eu acho ela muito divertida, eu gosto muito dela também. Nela eu encontrei a ligação com 2 arcanos do tarô, que é a Imperatriz e a Justiça. A explicação é a seguinte: a Imperatriz, vocês vão entender também, mais uma vez eu digo no enredo da história até o final, que ela tem muito a ver com uma imperatriz ali na história, então ela traz os traços de uma imperatriz até na vida atual dela. E a Imperatriz também é porque Sunny, ela tem uma personalidade que eu admiro bastante, que ela é muito independente.
né? Então, a todo tempo, ela aparece morando sozinha, gerenciando o restaurante dela sozinha. Então, assim, ela toma conta da vida dela, ela empeita mesmo e vai pra frente, sabe? Ela é uma mulher, assim, empoderada. Sunny sempre vai em busca dos seus ideais. Ela é vaidosa, ela gosta de se cuidar. Então, assim, ela toma conta da vida dela, né? Ela faz gerar valores. E ela traz a fertilidade para a vida dela. No entanto, que ela tem, né, o negócio dela, o restaurante. E, assim, ela é uma pessoa que mostra que, de certa forma, mesmo que as coisas talvez vá indo mal ali das pernas, o restaurante, né? Enfim, mas ela sempre encontra uma maneira de sobressair, né? De elevar toda essa vibração, essa energia. No entanto, que ela se tornou chefe de Juntak. Então, Juntak, ela foi lá para trazer esse ar novo e também para ter essa relação de amizade, né, com Sunny. Enfim, eu enxergo muito o arcano da Imperatriz na Sunny. E o arcano da Justiça é porque ela sabe colocar na balança ali o que é melhor para ela, mesmo que ela fica muito em dúvida sobre muitas coisas, porque existe um conflito interno dentro dela que ela não entende o porquê de algumas coisas estarem acontecendo do jeito que estão, mas depois ela vai passando a ter um entendimento sobre isso. O arcano da justiça mostra que ela é muito justa consigo, ela não faz nada do que ela não queira fazer. E esse arcano também fala da lei divina, ou seja, uma lei que está acima da nossa lei aqui terrena. Por isso identifico muito a Imperatriz e a Justiça na Sunny. Uma coisa curiosa é que eu identifiquei um arcano do tarô interligando dois personagens aqui, que no caso é o Ceifador e a Sunny, e vocês vão entender, para quem assistir vai entender o porquê. Muito bem. Eu identifiquei o arcano da Roda da Fortuna com esses dois personagens, esse casal, que eles são um casal secundário na história. O arcano da roda da fortuna, ele na verdade simboliza a roda do destino, ou para quem conhece mais sobre essas questões, a roda de Samsara. Este arcano simboliza os altos e baixos da vida deles, né? De tudo que eles passam ali em meio ao relacionamento deles, nesta vida e em outras vidas também. Então a roda da fortuna mostra muito sobre os ciclos que eles passam. E eu não vou falar mais porque senão vai vir spoiler aí, né? Então, para quem assistir vai entender o porquê que a roda da fortuna, a roda do destino, envolve esses dois personagens, esse casal secundário do drama que é muito especial. Agora falando da Juntak, que é a verdadeira noiva predestinada do Goblin. Eu consegui identificar 3 arcanos com a personalidade dela. Primeiro, o arcano da sacerdotisa. Segundo, o arcano dos enamorados. E terceiro, o imperador. Então, a sacerdotisa, eu consegui identificar nela pelo seguinte motivo, porque ela é muito misteriosa, ela trabalha muito com o lado do oculto, retratando bastante do lado luz e sombras o tempo inteiro, e também porque a personagem Untak, ela consegue ver fantasmas, né? Então ela tem o contato com o mundo sobrenatural. Então por isso que eu de certa forma identifiquei mais com a sacerdotisa. Os enamorados é por conta das suas grandes escolhas que ela tem de fazer a todo instante também no drama, principalmente no final. Eu não vou dar spoiler para falar no final, mas para quem assistiu ou vai assistir o drama, já vai conseguir identificar sobre o que eu estou dizendo. É uma parte muito importante e crucial no final, que ela vai ficar entre a cruz e a espada, em que ela vai ter que optar por 2 caminhos que são extremamente importantes para ela. E ela precisa de tomar uma decisão de maneira muito rápida, né? No final, principalmente. Então, vocês vão entender sobre o que eu estou dizendo. E o arcano imperador é pela maneira dela de ser espontânea, de se impor. Embora ela tenha uma idade muito jovem, ela teve de amadurecer muito cedo, porque ela já perdeu a mãe dela, né? E foi morar com os tios e primos, passando por muitos perrengues ali, e ela teve que aprender a se virar. E o imperador é isso, ele se impõe, ele mantém um foco, e foi isso que ela fez. Por isso eu vejo muito desses 3 arcanos na Juntak. O próximo personagem é o Yuk Sung-jae. Então esse personagem aqui, eu consegui identificar também 3 arcanos nele: a estrela, o carro e o louco. A estrela
é mais por conta da ancestralidade da família dele, que vem acompanhando o Goblin há séculos e séculos, gerações e gerações, e também porque ele tem aquele lado mais imaturo, né? Aquele lado que, ao mesmo tempo que ele quer dar um desperto, ele também tem um lado muito inocente. Embora ele seja rebelde, ele tá sempre ali ajudando de alguma maneira. Então, eu classifico muito assim a parte desse arcano da estrela no Yuksang-je. E no arcano carro, eu considero também porque retrata muito da parte de luz e sombras, assim como de um taque. Então, ele, ao mesmo tempo que muitas vezes ele parece um carro desgovernado porque ele é muito impulsivo, ele também carrega um lado que ele vem seguindo um caminho da ancestralidade na família dele. E também acontece algo muito importante na história dele durante o drama que eu também não vou contar, é só para quem assistiu ou ainda vai assistir. E na verdade, ele conta muito com a ajuda do Goblin, né, do Kim Shin, para ajudar ele no direcionamento da vida dele. O Arcano Louco, bom, o Arcano Louco, ele é bem específico e aqui eu classifico muito com esse personagem porque ele é jovem, ele não tem medo das coisas, ele encara as coisas da forma que tem que ser e ele é muito rebelde, ele é imaturo e vai seguindo a vida dele com fluidez como ele acha que deve ser. Então eu consigo conectar muito a imagem do Arcano Louco com esse personagem também. Agora, a personagem que aparece pouco, mas ela faz grande diferença também no drama, que é a deusa do nascimento e do destino. Nela eu também encontrei 3 arcanos que simbolizam muito a personalidade dela, que é o Sol, o Mundo e a Temperança. O Sol, nem preciso dizer muito, né? Já que ela é a deusa do nascimento e do destino, ela traz muita alegria, esperança para as pessoas. E a bênção do nascimento de uma nova vida. Então, o Sol simboliza bastante ela. E o Arcano Mundo, assim como o Ceifador, só que num processo inverso, ela também trabalha na questão reencarnatória muito forte. E com este arcano, pode acreditar, ela faz toda a diferença, né? Porque ela traz novas vidas para o mundo. E ela é uma personagem que se posiciona a todo instante, ela aparece nos momentos principais ali. E também porque ela traz a celebração das famílias, né? Porque ela é a deusa do nascimento. Então, ela traz esse momento de celebração, de vitória para as pessoas. E ela está sempre no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E a temperança, porque ela traz um tempero especial ali para o drama. Então, esse arcano, a temperança, é porque retrata muito do passado, do presente e das potencialidades, das tendências futuras. Então, quando ela traz uma vida para o mundo, né, já que ela é a deusa do nascimento e também ela alinha o destino para essa vida, então ela gera essa potência, essa força puramente, porque esse arcano também retrata a questão do ato sexual, mas não no sentido meramente de prazer, mas sim no sentido de reprodução, de trazer vidas ao mundo. Então, eu acho que esse arcano tem tudo a ver com ela também, porque traz uma transmutação de valores e ela cria todas essas experiências e ela cuida muito da Juntak, principalmente depois que a mãe dela desencarna. Outro personagem muito importante que vocês vão identificar facilmente no drama, que ele aparece muito pouco, tá? Ele aparece mais no começo e no fim do drama, mas ele é um vilão que traz muitas reviravoltas ali pro drama. E ele é o eunuco, o nome dele é Pak Jong-won. Então, ele é o eunuco, na verdade, do imperador, né, de Goryeo. E ele traz esse lado sombras muito forte. Então, eu consegui identificar 3 arcanos também com a personalidade dele, que é o arcano A Torre, o Diabo e o Dependurado, que muitas pessoas chamam de o Enforcado. E como ele não demonstra nenhum lado luz dele o tempo inteiro no drama, somente o lado sombras, então eu vou falar mais por conta do lado sombras desses arcanos. A Torre é porque ele mostra o tempo inteiro que a mente dele entra em colapso, ele vive numa mentalidade muito negativa, querendo o que é do outro, sempre naquela cobiça do que é do outro, porque ele tem inveja da popularidade do Kim Shin. Então, é por isso e muitas outras coisas também que ele quer assumir o poder, então ele pisa ali em qualquer um que for necessário para ele chegar aonde ele quer, e ele faz a cabeça, ele manipula muito o imperador. E o fato de ter classificado o arcano o diabo não é por conta daquela visão cristã da igreja, né? Então, desvinculando dessa imagem, o arcano do diabo
nas sombras fala muito da questão desse personagem de querer assumir um poder que não compete a ele, dele querer algo que não é dele, né? Então essa cobiça, esse egocentrismo dele pensar só nele, mesmo levando a morte de outras pessoas. Então ele não se preocupa com isso, levando no início do drama não só a morte do Kim Shin, mas também da irmã dele, que é a Imperatriz, e de toda a família deles. Então a torre é porque ele vive em colapso interno, em conflitos internos. E ele vive constantemente em meio às suas sombras, né? Ele não enxerga o mal que ele está fazendo para si mesmo, mesmo que custe a vida de pessoas inocentes e até a sua própria vida. Então ele acaba se sacrificando em nome de um poder que ele nunca iria assumir. Então acaba sendo um transtorno doentio que ele tem, né? Porque ele não consegue se autocontrolar e vive em meio a esse mundinho que ele criou para ele. E que, óbvio, ele acaba se tornando um ser cada vez pior. E o arcano, o dependurado ou o enforcado, como muitas pessoas conhecem, a sombra desse arcano é exatamente o que ele se tornou, um ser obsessivo por aquela questão de querer aquele poder de todas as formas. Então ele fica vivendo ali, remoendo aquela situação e não pense mais nada, é aquilo que ele colocou na cabeça e ele vai seguindo até o fim, né? Mesmo que ele faça muitas bobagens, muitas coisas erradas, mas que acaba levando também ao fim da vida dele e ele acaba se tornando um ser péssimo, um ser totalmente negativo e que vocês vão conferir quando assistir o drama sobre o que eu estou dizendo. Até porque ele é um ser que acabou se comprometendo somente com uma coisa, exclusivamente com a sua própria maldade. Então eu espero que vocês tenham gostado, né, do que eu falei até agora, mas calma que tem mais, não acabou ainda. Mas antes de dar continuidade, eu quero passar mais algumas informações sobre esse drama para vocês. Esse drama, num total, ele teve 16 episódios e foi transmitido no ano de 2016. Por uma emissora da TV a cabo na Coreia do Sul chamada TVN, e ela é considerada como se fosse uma novela. É um drama, mas é considerado lá como uma novela. E o interessante é que fez tanto sucesso na Coreia do Sul e fora também. Só que na Coreia do Sul, ele é o segundo drama de toda a história da TV da Coreia do Sul de maior audiência da TV a cabo. Está na categoria de romance, drama e fantasia. E a audiência do último episódio, só para vocês terem uma noção, chegou a 18,68%. Que parece que não, mas é um índice muito alto e superou os índices de audiência em todos os episódios. Então, Goblin foi um drama de muito sucesso e é ainda até hoje na história da Coreia do Sul. E esse ser que aqui nós chamamos de Goblin, como eu citei no início deste vídeo para vocês, na verdade, ele é um ser mitológico, né? Como se fosse um duende de uma pele esverdeada. O nome dele, na verdade, desse ser é Dokebi. Ele faz parte do folclore tradicional coreano. Agora eu quero passar mais algumas informações importantes para vocês aqui, que eu fiz a análise numerológica quântica de algumas coisinhas aqui importantes, que foi a data do primeiro episódio, né, na estreia do drama, e também a data do último episódio, onde marcou altos índices de audiência. Eu não sei se foi feito propositalmente, né? Porque assim, no primeiro episódio foi no dia 2/12 de 2016, e fazendo análise, ele gera uma síntese do número 5. E no último episódio, que foi no dia 21/1 de 2017, também dá síntese 5, exatamente o mesmo número final do primeiro dia do primeiro episódio até o último episódio do drama. Mas os caminhos que levam a este número são diferentes. Então, primeiro falando do 5. O 5, ele é um número que para eles foi muito positivo, porque eles se aventuraram em fazer algo novo, de falar sobre a questão do processo reencarnatório, de colocar algumas coisas em meio à fantasia e utilizando um ser mitológico tradicional deles. E eles escolhendo os atores, a equipe a dedo, foi tudo muito certo, né? Para o grande sucesso que Goblin foi para eles. E assim, eles arriscaram, foram para cima e colocaram da data de lançamento do primeiro episódio, dia 2/12 de 2016. Então, primeiro gerou o número 23, que do 23 foi o 5. O que o 23 ali transmite
de informação. Que eles tiveram boas parcerias, boas associações, foi realmente um entrosamento ótimo, em que eles foram certeiros na escolha dos atores e das atrizes para fazerem aqueles personagens tão icônicos que foram deste drama, e que também gerou uma energia de manifestação. Investiram pesado nesse drama e deu um retorno ótimo para eles. Então eles foram ali com muita perseverança, muita determinação, e que gerou ali a força guerreira ali para aquela equipe, que foi incrível. E realmente o Goblin, ele foi um guerreiro, né? Porque no começo da história ele foi um general. Então ele veio trazendo essa linhagem e que deu um enredo maravilhoso pro drama, assim, foi incrível. Então eu acredito que esse número 5, ele reproduz muito o sucesso que foi esse drama do início ao fim. E tudo isso levou à manifestação para a geração ali de uma produção muito eficiente, com pessoas talentosíssimas, que levou ao sucesso do drama. E a data do último episódio, dia 21/1/2017, trouxe primeiro o 14, que desse número 14 gerou o 5. Então, o 14 diz que eles tiveram muita iniciativa de trazer algo diferente para a audiência deles, e que essa grande equipe que eles formaram, né, trouxe ali um ar de confiabilidade. Então eles confiavam muito um no outro, realmente eles fizeram amizade mesmo um com o outro. Isso gerou uma energia muito boa ali na equipe, o que fez com que esse drama fosse muito bem estruturado e também com suas bases bem fortalecidas para seguirem rumo ao sucesso que eles tanto queriam. Agora vamos ao nome do drama. Goblin, né, que aqui nós chamamos deste nome, e fazendo a soma, gerou também na síntese o 5. Mais uma vez o 5 aparece, só para reforçar tudo que foi dito anteriormente. E o que gerou o 5 foi o 32, né? Então esse número diz que, de fato, para confirmar mesmo, foi uma energia manifestada muito forte naquela equipe e que trouxe ali boas parcerias. Realmente eles fizeram uma parceria não só no drama, mas eles também fizeram outras coisas, outros trabalhos derivados desse drama. Então eles fortaleceram essa amizade deles de verdade e que fizeram novos projetos alinhados através deste drama. Então gerou bons frutos para todos eles. E o nome, né, em inglês, na verdade, né, o nome original do drama, Guardian, The Lonely and the Great God. Traduzindo, Guardião, o Solitário e Grande Deus. Mas esse nome em inglês, que é o nome original do drama, ele resulta no número síntese 6, que o 6 é um número de muito equilíbrio, muita harmonia, de pacificação, ou seja, essa série estava predestinada a dar muito certo, pela equipe de trabalho, pela questão ali da criação mesmo, né, da ideia do drama, foi tudo muito especial e que, de fato, eu amo, e que trouxe muitos fãs também para esse drama, dentro e fora da Coreia do Sul. Bom, finalizamos então esse vídeo, que para mim foi muito especial, né? É o primeiro vídeo que eu faço falando de dramas. Virão muitos outros, tá? Esse é só o comecinho dessa saga enorme que vem pela frente. E eu espero que vocês tenham gostado, porque eu levei alguns dias aqui para pensar bem quais arcanos do tarô que eu poderia classificar dentro da personalidade de cada um desses personagens principais do drama. E foi muito reflexivo para mim também sobre muitas coisas. Inclusive, eu tive que rever algumas cenas que eu já tinha esquecido, porque faz muito tempo que eu já assisti esse drama. Mas e aí, o que você achou? Deixa o seu comentário, porque para mim é extremamente importante e eu vou adorar ler cada comentário de vocês e eu vou responder a todos com muito carinho. Então, nos vemos em breve. Até logo. Tchau, tchau.